pessoal, tudo bem? Que bom que a gente está aqui de novo. Estou muito feliz. E agora, mais feliz ainda, que eu vou apresentar três pessoas maravilhosas para vocês. Nós estamos no Outubro Rosa, que na verdade é um momento muito importante para a gente falar, né? O mês de outubro, nós lembramos daí esse universo feminino, a importância da cura, da autocura. E hoje eu trouxe aqui para vocês três profissionais maravilhosos que vão dar sobre o seu olhar desse assunto muito delicado que é o câncer de mama. Não só específico o câncer de mama, mas toda a parte diagnóstica de um ser humano. Estou aqui com a enfermeira Laila, com a Maria Helena, filósofa clínica, e o Miguel Gali, terapeuta. Nós vamos começar a unir, né, três pensamentos e falar como nós vamos abordar esse assunto tão delicado. Vamos começar aqui com a Mayla. Tudo bem, Mayla? Prazer em conhecê-la. Tudo bem. Fala um pouquinho, eu quero saber um pouco de você, né, sobre a sua história como enfermeira e como é para você trabalhar nesse universo. Conta um pouquinho para nós. Bom, a minha experiência, né, começou, eu já estou na enfermagem há alguns anos, comecei como técnica de enfermagem, né, há 6 anos atrás, depois me tornei enfermeira, faz 2 anos que eu sou enfermeira, e eu amo, né, essa parte da enfermagem porque a gente tem o dom de cuidar. A enfermagem é isso, é o cuidado mesmo. A gente é o profissional que mais está à beira-leito com o paciente. Antes mesmo que o médico, né? O médico faz as visitas dele, né? Vai lá, diagnóstica, mas quem está todos os dias na beira do leito, quem às vezes observa alguma coisa e passa para o médico alguma coisa que a gente vê que, né, não é normal, que talvez o paciente está regredindo ou melhorando, é a gente que faz esse olhar. E eu já tive algumas experiências, né, com pacientes oncológicos, mas eu tive uma experiência bem triste com uma tia minha, que ela foi diagnosticada com câncer de mama, né, no auge aí dos seus 50 e poucos anos. Era uma mulher super ativa, uma mulher assim que trabalhou a vida inteira, que construiu, que lutou, que conseguiu assim várias coisas na vida dela. E aí ela aposentou. E aí, quando ela achou que ela ia, assim, curtir a vida dela, né? Curtir ali a aposentadoria, curtir tudo que ela ganhou naqueles anos de trabalho, ela foi diagnosticada com essa doença. Foi um baque pra gente, né? Porque era uma mulher que a gente admirava muito. Faleceu, infelizmente, faleceu em 2021, janeiro de 2021. Ela lutou contra a doença há 2 anos, né? Ela foi diagnosticada com essa doença, foi tratando durante um ano, né? Fez a quimioterapia, e aí, depois de um ano, ela começou com algumas dores nas costas, o médico já tinha dado alta para ela começou com umas dores nas costas, e aí ela pegou e falou, vou voltar no médico, né? Quando ela voltou no médico, ela foi tratada durante alguns meses como nervo ciático, e aí por ela ser uma paciente oncológica, né, eles foram pedindo alguns exames, e aí viram que ela estava com uma metástase no pulmão. Que aí foi quando já não teve mais jeito, ela acabou virando uma paciente paliativa no final e acabou falecendo. Eu acho muito importante, né, a gente estar falando assim para vocês aqui sobre a importância do Outubro Rosa. Nós mulheres, a gente vive, né, numa rotina muito louca aí. Eu falo que nós mulheres tentamos dar conta de tudo a todo tempo. A gente tem trabalho, a gente tem marido, a gente tem filho. E por conta disso, a gente às vezes cuida tanto dos outros e deixa a gente de lado. E é por isso que a gente precisa entender também que a gente precisa nos cuidar, né? Nos cuidar. Por quê? Porque a gente precisa estar chegando em casa todos os dias, né? Que a gente consegue beijar o nosso marido, a gente consegue cuidar dos nossos filhos. E por isso que a gente tem que todo ano, em outubro, estar lembrando essas mulheres que elas precisam ir fazer os exames de rotina. A minha tia, por exemplo, ela fazia os exames dela, só que ela pulou um ano, ela ficou 2 anos sem ir no médico. E aí, quando ela foi, ela teve esse diagnóstico. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa, né? A importância do Outubro Rosa é levar informação e conscientização para esse pessoal, né? E também lembrar as mulheres, né, que elas precisam estar marcando os exames ali, marcando uma mamografia, né? Um ginecologista fazendo os exames anuais aí para ver se está tudo bem. Por conta da rotina mesmo, né? Igual eu falei, todo mundo tem uma rotina super corrida, e a gente precisa estar lembrando elas que elas precisam se cuidar. Então, a gente precisa realmente, todo ano, estar fazendo essa campanha, né? Talvez fazer uma. Eu acho assim que poderia, talvez até a Prefeitura de Ribeirão mesmo poderia estar se mexendo, né? Por exemplo, fazer campanhas ali nas praças, né? Um Talvez. pouquinho mais de
De Isso. movimento, né? De movimento. Existem os ônibus, né, que levam os profissionais para estar fazendo a mamografia, né, nas mulheres na rua mesmo, mas talvez montar uma tenda, né, com profissionais da área da saúde, para a gente poder estar passando informação, né, estar perguntando. Eu trabalho numa empresa onde tem uma triagem antes das mulheres estar entrando com o médico, a consulta com o médico. E a gente pergunta, fala assim, ó, você já foi no médico esse ano? Faz menos ou mais de um ano que você foi? Tem mulheres que vai regradamente, né, todo ano vai, faz seus Sim. exames. Só que tem mulheres que vira pra gente e fala assim: "Ó, eu tenho um filho de 8 anos, nunca mais eu fui no médico depois que eu tive meu filho". Você sabe que isso é uma coisa, na verdade, a pessoa, quando ela pensa que vai ficar doente, ela pensa em ir no SUS, ela desiste, né? Eu Uhum. falo uma coisa para você que eu fiquei bastante tempo, né, precisando de um tratamento, eu tenho um mioma, e eu trato esse mioma faz 5 anos que eu tento operar, e eu não tenho acesso a essa cirurgia porque diz que eles não fazem mais, né? Então agora tem que fazer o tratamento clínico. É isso mesmo, Maria Helena. Existe para fazer um tratamento, para antes de qualquer coisa, qualquer diagnóstico, precisa estudar, saber, porque você falou para mim, né? Cada pessoa é única. Quando eu trato uma pessoa, de repente ela não tem, como é que eu falo? Ela não tem uma resposta rápida, porque o corpo dela é diferente. É isso mesmo. Conta pra gente como que é a sua experiência com mulheres no tratamento de câncer. Bom, a minha experiência por trabalhar muitos anos em hospital, né, e eu trabalho com paciente oncológico, não só mulheres, enfim, mas todo tipo de paciente, quase 30 anos, e são assim, é como você disse, cada pessoa é uma pessoa. Então, na minha experiência profissional, né, o que eu pude sempre estar tendo olhando para esse ser humano, é sempre o seguinte: quem é essa pessoa, né? Quem é esse ser humano que está aqui, no caso, quando passava por mim, né, na minha sala para ser atendido. Só para fazer um parênteses, eu sou psico-oncologista e eu montei alguns protocolos trabalhando no Instituto do Câncer, porque eu trabalhava diretamente com pacientes de SUS. E eu percebia que os pacientes, quando você fala de câncer, né, só fazendo um parênteses de uma totalidade de câncer, e obviamente a nossa intenção é falar mais de mama, eu percebia que eles tinham muita dificuldade em estar falando sobre o tratamento, sobre a doença, sobre o diagnóstico, porque já existe um mito independente de classe socioeconômica cultural. E esse mito ele não é um mito brasileiro, ele é um mito mundial em relação ao câncer. As pessoas têm medo, né? Então, por mais que um país seja avançado no sentido de tratamento, eu estou dizendo por experiência até de atender via online, pacientes, inclusive, até dos Estados Unidos, e que a pessoa tratou um câncer e deixou de voltar ao médico 2, 3 anos depois. Então, Nossa. aí já não justifica só o tratamento. Mas, enfim, na minha percepção, é que o paciente, quando você esclarece para ele em relação ao tratamento, fica mais fácil para ele tirar esse mito da frente e poder encarar e lidar com a situação. Mas é muito importante o esclarecimento em relação ao tratamento. Então, o que eu quero deixar importante aqui também para a população, para as pessoas que estão nos tendo a oportunidade de ter esse contato conosco, é que a clareza em relação ao seu tratamento é muito importante, né? Nós falamos um pouquinho atrás que cada pessoa, cada ser humano é um ser humano. Então você precisa sempre saber que o teu diagnóstico pode ser um câncer de mama. A tua colega teve, teu parente teve, tua irmã teve, mas você é único. Então cada pessoa tem um organismo, cada pessoa tem uma resposta de tratamento, cada pessoa tem uma forma de lidar. Então, você não pode usar como modelo qualquer outra pessoa que teve ou que está tratando câncer. Você precisa saber que você é um ser único. Precisa acreditar nisso, porque às vezes a pessoa perde a credibilidade porque alguém vem e diz assim: olha, mas né, aquela pessoa aconteceu isso, isso. E infelizmente, as notícias que se trazem em relação ao câncer nunca são as melhores. Eles não acreditam. Ah, estou com câncer, acabou a minha É, vida, eu vou desistir. então, mediante toda essa situação, todo esse aparato de informações, eu montei um protocolo, lá no trabalho, que, eu também, para entender sobre a parte clínica do câncer, lá nós temos residência, né, tínhamos, porque agora eu já não estou mais no hospital, mas enfim. Então, na época, eu ia assistir a aula junto.
com os residentes, para eu entender sobre a parte clínica do câncer. Eu queria entender, porque eu sentia a necessidade de passar essa informação de uma forma, numa linguagem que o paciente pudesse entender, que ela fosse mais branda do que a fala do médico. E eu sempre tive a sorte de trabalhar com o grupo médico, pessoas lindíssimas de coração, pessoas maravilhosas. Eu sempre agradeço muito ao universo por me colocar naquele núcleo junto com aquelas pessoas. Elas são especiais, porque assim, eu nunca me preocupei em fazer perguntas primárias, em perguntar tal coisa, tirar dúvidas em relação, porque o meu foco era sempre tomar a informação adequada, a informação correta, verdadeira, em função do câncer, do quadro que se encontrava o paciente, para poder passar para ele. E Sim. passar numa linguagem acessível, numa linguagem que eu pudesse acalmá-lo, que eu pudesse olhar para ele, nos olhos dele e dizer: olha, eu estou aqui, acredito, o que eu estou te passando não é balela, é real, é verdadeiro, é com amor, Isso é é com respeito. quântico, né, Miguel? Isso é quântico, amor. É Essa quântico. troca. Terminou, querida? Sim, Quase. Pedi para a você gente pegar, está pra você pegar essa Já parte, grudei. você Já grudar peguei. nela. É. Eu ainda pergunto agora, porque Sim, eu acho que vai ser bem promissor. Olha só que coisa louca. Quando você fala do câncer, você chegar perto da pessoa, né, desse diagnóstico, ela acha que ela acabou. E eu gostei muito que você falou para mim que ter o câncer, você não tem uma doença, você não é doente, você tem um diagnóstico. E o que exatamente. ser psiquiatra não significa que o porquê de a sua parente, a sua mãe ter morrido, né, fatalmente, né, por causa dessa doença, mas significa que você possa ir também. Nós falamos sobre E isso. só fazendo Sim. um pouquinho do que você está falando, da tua fala, quando o paciente entrava na minha sala, ainda entra porque eu tenho consultório e, obviamente, hoje eu trabalho direto no consultório na clínica, mas quando o paciente entra de uma forma muito desesperadora, então, para quebrar um pouco, obviamente, a gente com maturidade e respeito, você sabe até onde você pode ousar com o paciente. Não é todos, claro, né? A gente não usa regra, principalmente oncológico. Mas quando ele entra nesse desespero, eu mando ele sentar e digo assim: calma, calma, porque se você tivesse tão ruim assim, você não estaria aqui na minha frente. Então, você está vivo, você tem um diagnóstico, eu vou falar, e vou te dar uma notícia. Você vai morrer sim, mas você vai morrer porque você está vivo. E não porque você vai fazer um tratamento de câncer. Porque você agora tem um diagnóstico, e você tem que aprender que você está vivo, que você tem uma camada celular aí saudável, que vai te ter uma matriz aí, que se chama amor, que se chama relação de todos que estão do teu lado e que vai ajudar você a enfrentar essa parada. Então vamos lá. E aí eu começo toda uma introdução com o paciente, podendo fazer com que ele acredite que ele realmente está vivo e que ele tem toda uma condição física, mental, espiritual e emocional para lidar com esse diagnóstico e poder fazer o tratamento. Que lindo, né, Miguel? Perfeito. Que falar. Perfeito. É interessante que tanto o trabalho de uma quanto de outra modula uma coisa fundamental no ser humano chamada energia vital. Ninguém nunca morreu de doença nenhuma. Você morre quando a energia das suas células desaparece. Então, você pode ter um câncer, pode ter uma depressão, uma doença qualquer, mas enquanto existir ali a energia vital nas suas células, você vai lutando contra aquilo. E tem um artifício também dentro do corpo do ser humano que é maravilhoso, que é a replicagem celular. Todos os dias morrem células doentes e nascem células que deveriam estar boas. Acontece que esse tipo de profissional que está aqui na nossa frente, eles provêm a energia vital para a pessoa. O médico, infelizmente, ele não tem tempo para fazer isso. O trabalho que ela faz diário, é porque não vai dar tempo dela contar aqui, mas o que ela já estreitou de relações com pacientes, e ela também, né, se tornam membros da família. Pessoas sem controle na curva da vida, de repente você começa a mais se preocupar, porque você sabe da vida da pessoa. E tem essa possibilidade, né, dessa atitude carinhosa e profissional das duas, de doarem essa energia vital para a pessoa. De Faz tanta repente, diferença. muita. De repente, numa dessas replicagens celulares, aquela célula cancerígena, ela fala: peraí, eu estou recebendo um amor aqui, está valendo a pena vibrar assim, Gostoso, né? não é? Eu estou recebendo Com atenção, certeza. eu vou contar isso para outra célula.
A outra célula que vem, ela já abre mão da doença porque ela quer viver, ela quer ser amada, não é não? Tem sentido isso? Porque a célula, na realidade, ela é a matéria da alma. Ela é a Exato, matéria da nossa mente, exato. da nossa energia. Ela é a matéria. Ela está replicando aquilo que nós estamos sentindo. Essa é a medicina verdadeira, né? Você cuidar do corpo, cuidar da alma, empoderar as pessoas, não é? Enquanto a gente estiver vivo, a gente fazer doação dessa energia para as outras pessoas. E quanto mais você doa, mais você recebe. Você Muito. imagina o prazer das duas? A hora que chega de tarde, entrega a missão cumprida, não é? A expectativa de um dia melhor amanhã, É não é? inesgotável. É É inesgotável, porque tem inesgotável. histórias lindas, 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 lindas. E a gente fala mesmo assim, o que o Miguel falou sobre o médico. Lógico, o médico ele é uma figura muito importante, Sim. Sim, mas claro. é quem que cuida, né? Teve até uma polêmica aí de uma pessoa que falou mal dos enfermeiros, da enfermeira, né? Teve uma causa. Mas o meu pai ficou internado 8 meses de Covid e eu e minha filha, nós dividimos, né? Todos os dias eu dormi com meu pai lá, né, no hospital. E realmente tem essa troca, vira amigo. Quando o enfermeiro não vinha, meu pai falava assim, o fulano, eu falei, não, eu quero o fulano. Porque o fulano de madrugada ele vem me É. dar um abraço e fica fazendo massagem no meu pé. Então, na verdade, essa troca, o tratamento já está aí, né? No carinho. Energia vital para as células. Sim, sim. Aquela célula cancerígena, ela não é eterna. O câncer, ele passa uma informação para outra célula. Acontece que essa outra célula que vem, se ela recebe atenção, carinho e amor, ela fala, não, peraí, eu não quero morrer, eu não quero ficar doente, eu quero ficar nessa vibe aqui, não é? E a gente sabe que, de repente, em algum momento, um sorriso cura, um abraço cura, um eu te amo cura, não é? A atenção, ela cura. O que nós sabemos sobre a cura, né, é muito limitada, né? A gente acha que cura está dentro de prateleira de farmácia ou em mesa de cirurgia, É. mas a cura está em todos nós, né? Eu costumo falar que quando você estende a mão para ajudar o próximo, que é o caso das duas, além de você estar sendo curado, você está doando coisas que você nem imagina. A gente nunca sabe, né, o que a gente está transferindo. Eu sempre pergunto para o paciente se ele tem motivo para viver. Olha só. E, obviamente, claro, se ele está ali diante de um tratamento, ele quer viver. Então, a gente começa por aí. Coisa incrível. Eu vou falar assim, você fala da Maria, nós nos conhecemos há pouco tempo, né? E já logo no primeiro encontro, a gente fala que tem que ter a sincronicidade mesmo. Né? Tem Sim, vontade de estar perto, de às vezes você faz as coisas, não precisa nem ficar insistindo muito. é. Quando você se via num tratamento, né, de chegar quando uma pessoa fala assim, ó, ela já está, vou colocar a data, ela tem 3 meses de vida. Eu fico imaginando, né, dando para a pessoa, né? Não Sim, significa que já conheci pessoas, né? Tive um prazer. Você lembra do meu amigo Fábio Glaurindo? sim, Você sabe uma coisa muito louca, né? Tem um amigo que estava com câncer na cabeça, ele estava aí com uns 3 meses, né, Miguel? é, Ele chegou a procurar, começou, ele não conhecia os tratamentos, né? Os tratamentos da integrativos. Apresentei o Miguel para ele, o Miguel ajudou, né? Ele começou a fazer o sim. tratamento. O tumor dele diminuiu e ele conseguiu viver mais 8 meses. Olha que maravilha. Quer dizer, por quê? Se tivesse talvez descoberto esse câncer antes, ele ter Sim, feito os tratamentos direitinho, é sim, que naquele momento ele já estava predestinado, né? Era o prazo dele. Mas ter tido outras alternativas de alongar um tempo um pouquinho mais, né? Tem pessoas que têm medo, né, disso, da cura. Parece que tem medo da cura. Como que funciona? Como que é isso? É que, devido, né, ao enxame de informações que tem, infelizmente a pessoa fica muito insegura. Ela quer acreditar, ela quer se curar, enfim, mas é muito porque, assim, até que você não tenha um diagnóstico, ou enfim, alguém da família, alguém muito próximo, né, até que é no vizinho, a gente tem essa impressão em relação ao câncer. Mas quando chega para nós e que gera no nosso sentimento, que incomoda o nosso sentimento, as coisas são diferentes. Então, também nos apavora e nos deixa muito vulneráveis, né. Então, a gente tem que estar passando essa mensagem de fortalecer a pessoa. E assim, a terapia é muito importante para a pessoa acreditar de que paralelo à medicina, né, existe sabe, um muro que ela pode se encostar, né, existe aí um pilar muito forte que ela não precisa cair, que ela pode se manter em pé, né. E eu gostaria, quando você fala essa questão, Miguel, da energia, né, da célula que está recebendo amor, eu vou contar rapidinho a história de uma atleta
uma jogadora de basquete. Isso foi logo no meu início, quando eu comecei a trabalhar no hospital. Eu ainda não sabia muito da medicina, não conhecia muito, mas eu já tinha muita vontade de estar junto com o paciente. E eu acreditava e eu sentia no meu coração. E eu comecei a acompanhar essa jogadora. Ela teve um linfoma, e quando eu a conheci dentro do hospital, ela estava fazendo quimioterapia, e ela estava na cadeira de roda, porque linfoma ele é sistêmico, e ela foi atingida na coluna. E eu comecei a acompanhá-la e conheci a história dela como pessoa, em relação à família, etcétera, e fui acompanhando ela no hospital. E, paralelo ao meu trabalho, eu trabalho muito a questão da meditação, né, da iogoterapia, com relaxamento físico e mental, pela questão da camada celular, de poder levar vida, levar oxigenação, e a pessoa respirar e trazer vida para dentro dela. E é uma coisa que a pessoa pode ser analfabeta, ela sabe fazer, porque está aí, é vida, e vida não precisa aprender. Então, eu lido dessa maneira. Então, eu comecei a lidar com essa paciente, começamos a ter uma conversa, fizemos uma relação muito intrínseca, as duas e tudo mais. E ela tinha que fazer um trabalho com um processo de radioterapia, e estava demorando para fazer e tal, e eu consegui falar com um dos médicos para antecipar um mês. E numa das minhas conversas com o médico, ele falou assim para mim: "Ah, mas você está muito apavorada para essa moça começar a fazer a radioterapia, fica tranquila, né?" E aí ele disse assim para mim: "Eu vou te falar uma coisa, e é importante você trabalhar com essa moça. Ela não vai mais sair da cadeira de roda. Ela não vai mais andar." Eu levei um susto tão grande, porque eu não acreditava naquilo. Eu estava trabalhando para a recuperação dela, eu queria vê-la andando em pé, caminhando, e eu sentia isso no meu coração, na minha energia. Eu parei, respirei, pensei e disse assim: "Não acredito nisso. Ela vai ficar em pé e ela vai andar." Depois quero te contar uma coisa. Eu sentei com ela, eu tive uma conversa, olha, até me arrepia. Eu tive uma conversa muito séria com ela, sabe? Disse assim para ela: "Você quer ficar em pé? Você acredita que você pode andar? Você acredita que você vai vencer essa batalha? Porque eu vou estar junto com você. O nosso encontro é uma vez por semana, eu me proponho a gente encontrar 3, 4, quantas você quiser." E comecei a fazer um trabalho lindo com ela, dela desenhar ela, como ela se via, como ela queria se ver, e etc, etc. E ela foi, e a gente foi trabalhando, fui dando exercícios, exercícios. Bom, resumindo, ela terminou a radioterapia, ela já começou a sentir as pernas mobilizarem, movimentarem. Eu consegui, como especialista, assim, uma pessoa incrível, 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 maravilhosa, abençoada, para fazer um trabalho de fisioterapia diferenciado nela, e ela foi para essa clínica. 3 meses depois, ela mandou a fisioterapeuta me ligar, e ela começou a gritar e disse assim: "Eu estou em pé, eu estou em pé, eu estou em pé segurando nas barras, eu estou em pé e você tem que saber disso", entendeu? E bom, e assim, resumindo, ela venceu a batalha, tá? Essa moça venceu, ela terminou o tratamento, ela foi trabalhar, inclusive numa empresa de telefonia, ela namorou, ela noivou, ela se casou e ela está viva. Olha que bênção, Isso faz mais de 20 que anos, bênção. gente. Então, quando o Miguel fala essa questão da vida, de passar essa energia, de passar vida, nossa, e fora assim, tem coisas lindíssimas, né? Então, são episódios maravilhosos que a gente tem por conta de acreditar nessa questão da célula do amor, A doação. a Tem doação. que acreditar. É igual aquele caso também daquele moço, né, que teve a lesão na academia, Sim. que caiu. E aí, eu e meu marido tava assistindo, acho que tava sendo passado no Fantástico. E aí, passando o caso dele, e aí falou, né, que ele teve graves lesões, né, na coluna. E aí, o médico falando que, ele não vai voltar mais a andar. E ele, tipo assim, na entrevista, ele com a mulher, não, eu vou voltar sim, eu tenho fé em Deus, que eu vou voltar a sentir. E eu falei assim, aí fiquei pensando, né, fiquei, ai, meu Deus, será que vai, né? Porque profissional da saúde, a gente, por mais que a gente quer que o paciente se, né, levanta e tenha uma recuperação, mas devido a alguns diagnósticos, a gente às vezes fica pensando, ai, mas será, mas será? E aí, depois de 3 semanas que eu vi essa entrevista, eu vi que ele começou a sentir, foi postado que ele começou a sentir estímulos.
Então, assim, quando a pessoa acredita, né, na cura dela, né, que ela vai sair daquele resultado, né, daquela situação que ele se encontra, ele tem resultados, sim, né? A gente entende que a gente é profissional da saúde, existem os enfermeiros, existem os médicos, mas acima de nós tem Deus. E se Deus e a pessoa acreditar, tudo pode acontecer. Então, eu acredito que se aquele paciente, né, tá com aquele diagnóstico, por pior que seja, por pior estágio que seja, a gente tem que acreditar, né? Acreditar que a gente vai sair daquela e colocar na nossa cabeça que acreditar que talvez, se a gente acreditar, né, e acreditando naquela melhora, tudo pode acontecer. Eu acredito que a mente da gente comanda o corpo, né, comanda a nossa alma, então tudo se liga ali. Então a gente também não pode deixar a peteca cair. É exatamente isso. O diagnóstico é só um grito, né? É só um grito do corpo. Muitas, muitas, muitas. É, aqui? Sim. Posso falar aqui? Posso? Então, existe uma questão biológica muito interessante, né, a respeito das células. As células são um reflexo da nossa consciência, né, e elas são criaturas vivas. Mas a expressão genômica, as informações que estão dentro da célula, lá no núcleo, né? Então vamos supor que tem ali uma célula cancerígena. Todas as células, ó que interessante, elas têm uma estrutura para mantê-las em pé, chamada citoesqueleto, olha só. Esse citoesqueleto é o esqueleto das células. E para você poder andar e se comunicar com as pessoas, para você viver, você tem que estar de pé com o seu esqueleto em dia, né? Essas células cancerígenas, quando elas estão tristes e sem receber atenção e esperança, o citoesqueleto ele fica também eh, preso nele mesmo. É como se você tivesse triste. O citoesqueleto ele fecha, está deprimido igual o papai e a mamãe, igual a consciência superior. Né? Eles obedecem uma hierarquia. A célula obedece uma hierarquia, né, sensorial. Aí aquela célula cancerígena ela vai replicar e ela está com o citoesqueleto fechado. A célula está realmente, que palavra que a gente usa, hein? Contrita, contraída. Né? Contida e contraída. Muito bem. Ela relaxa, assim como nós relaxamos, quando você vai fazer yoga, quando você recebe uma boa visita, um sorriso, um gesto de carinho, de respeito, aquela célula, ela se arma de novo, o citoesqueleto ele se abre. Nessa abertura do citoesqueleto, na transcrição genômica, a informação do câncer começa a ficar para cá, para trás, porque ela começa a compartilhar uma informação correta, que é a informação original. A cura precisa passar por isso também. Primeiro você cura a célula, depois você vai curar a doença. Né? A gente trabalha com terapia vibracional e a gente fala que você só consegue curar uma doença de fato se você mudar a memória celular. Né? E a melhor forma de você mudar a memória celular é você relaxar o citoesqueleto da célula. Ela ficar relaxada para compartilhar a informação para outra corretamente. Ficou muito complicado, deu para entender? É muito. Exatamente. É o equilíbrio da célula, né? Exatamente. É o equilíbrio, ela volta para o equilíbrio. Sim. Beijinho, abraço. Nossa, as células, ó, tudo relaxada, né? Não tem informação errada que vai passar. Com amor. Com amor. Cuidado, né? Ofertar carinho. Então vamos voltar aqui, né? Então, Sim. já vou falar. Pode ir embora? Então tudo é curado com amor. Então, na verdade, poxa, para que tanta resistência? Não é isso? Se eu tenho uma célula retraída ou fechada nela mesmo, ela vai conseguir passar a informação genética correta para outra? Tá tudo lá dentro, Ela vai pagadinho? passar tudo truncado, não é?
Então a gente precisa procurar equilíbrio, procurar amor, procurar atenção, compartilhar isso aí com as pessoas. Então, você falou a gente tinha conversado, você tinha falado sobre o câncer de mama, né, que você falou que foi descoberto, né, que depois de uma separação, de uma tristeza, de uma 2, separação. 3 anos depois descobre-se. É isso mesmo, meninas? Vocês têm Também essa acontece. concepção? É, porque esses tipos de doenças, elas têm uma ligação. Existem estudos, né, que falam que tem uma ligação com os nossos sentimentos, né, com o nosso, eh, com situações que a gente passou na vida, né? Então, assim, a gente tem que ficar bem ligado com isso. Por exemplo, pessoas que são extremamente ansiosas, né, que tomam medicação, extremamente depressivas, a chance dela ter alguma doença no futuro é grande, entendeu? Por conta dessa desordenação de sentimentos que ela tem dentro dela. Até por conta também de alguns medicamentos que a pessoa usa aí durante toda a vida dela. Então, tem que ficar ligado com isso também. Tem que ficar nervosa e falar, celulinhas Tem maravilhosas. que conversar com a célula. Tem que conversar com a célula. Desse jeito. Tudo. Funciona aí, filho. Funciona, né, Maria? Funciona. É. Caramba, então a gente está pensando aqui que o diagnóstico da vida, de qualquer dor, de qualquer sentimento, crescimento profissional, familiar, relacionamento pessoal, com a pessoa, né, namorado, Sim. nada de Claro que é importante a gente também deixar colocado para as pessoas que o câncer, né? Porque nós estamos falando de câncer, e mama, inclusive, mas assim, qualquer doença, ela tem uma origem. Nós estamos falando aqui no processo emocional, no processo alma, no processo vida. Químico. Químico, mas nós precisamos também sempre entender que nós temos a nossa matéria, que é o nosso corpo. Então, esse reflexo de tudo que nós estamos aqui discutindo e falando a respeito das doenças, é importante as pessoas entenderem também que existe um corpo. E esse corpo ele está expressando tudo o que nós estamos aqui falando, dialogando, mas que é importante entender que existem vários fatores. Então, por exemplo, uma pessoa que ela pode ser extremamente alegre, de bem e etc., mas ela leva uma vida promíscua. Promíscua no sentido, não estou dizendo no sentido da sexualidade, mas estou dizendo no sentido da vida. Ela bebe, ela não dorme, ela não tem regra, ela leva uma vida totalmente maluca, e principalmente a pessoa que fuma, o cigarro é um veneno, realmente, então isso também gera muitas doenças. Então, é importante estar dizendo isso para as pessoas não pensarem que nós estamos aqui dizendo que só a questão emocional é que vai desenvolver doença. Sim, sem dúvida. E é uma coisa muito louca, que parece que assim, fala assim, não, é só um cigarrinho, só vou uma semana. E é louco, né? Você tá lá assim, não é todo mundo que tem essa pressão de predisposição para fumar. Tem gente que não, eu não gosto de fumar. Mas realmente esse negócio que é mudar, transferir, né? Tô nervosa, vou acender um cigarrinho. Tô feliz, vou fumar um cigarrinho. Na verdade, você tá fumando cigarro, você tá morrendo todo dia. E é muito importante também, Roberta, e a população saber que quando você fuma e que você perde uma porcentagem do pulmão, você perdeu 35% do pulmão, você perdeu 50% do pulmão, ela deixa de fumar. E ela acha que ela vai recuperar 100% do pulmão. Não recupera mais. Você vai continuar com aquela porcentagem que você tem. Por isso que o quanto antes você deixar o cigarro é importante, porque aquilo que você perdeu, você não recupera mais. Gente, muito bom. Prazer estar com vocês aqui, né? Falando. Miguel, muito obrigada. Você gostaria de falar alguma coisa para essas mulheres, para todos nós, né? Sobre esse assunto, da gente se cuidar, se preservar, se amar mais, não é isso, Miguel? Sim. O ser humano tem que procurar ser uma criatura integral, né? Ele tem que ser moderado em tudo, praticamente em tudo, né? Não é tudo que te dá muito prazer que vai te trazer saúde pro resto da vida, nem felicidade. Aliás, eu costumo falar que tudo que te traz muita felicidade vai te cobrar muito caro, não é? A gente nasceu realmente para viver em equilíbrio, né? Sentir prazer nas pequenas coisas, tomar cuidado com alimentos ácidos, né? O câncer, de qualquer tipo de forma de câncer, ele só se manifesta no tecido ácido, né? E a acidez não vem só dos alimentos ácidos, ela vem também das emoções, né?
uma briga, uma discussão, uma situação de estresse, ela acidifica o organismo todo, e aí de repente você tem um órgão de choque ali, que vai criar uma neoplasia no momento de replicagem celular, né? Então, procurar o equilíbrio de todas as formas, não é? Uma boa alimentação, evitar esses vícios todos que agregam essa toxicidade para o nosso corpo, né? E voltar, tentar voltar às origens, né? Procurar felicidade nas pequenas coisas, né, não, meu amor? Olhar para o espelho e falar, ó, você merece respeito, merece atenção, não tem dois igual você. Eu vou cuidar. E fazer aquilo que você falou, conversar com as células, né? Tamo junto, a mãe tá aqui, tamo junto, não é? E quando for passear, que nem eu ensino nesses cursos, né? Quando você for, são 100 trilhões de criaturas dentro da gente, né? Vai passear, mostra, conta para as células, ó que céu bonito, ó que tá com uma dor aqui, ali, põe a mão, olha, fica calmo, a mãe tá aqui, o pai tá aqui, nós vamos cuidar de você, não é? De vez em quando colocar a mão no coração, agradecer pelo fato de tantos anos o coração não ter na vida, como você tá, queria juiz, minha filha, porque a mãe não tem, entendeu? Conversar com as células, agradecer, não é? É isso aí. Sim, sim. E eu gostaria de dizer também que é muito importante, não só a mulher, mas o ser humano, você é único, né? Não existe outro DNA, e mesmo que você nasce gêmeos, trigêmeos, etc., mas você é único, você tem um único registro no universo. Então, eu sempre digo que o amor, ele baseia no autorrespeito. Se você lembrar que você é um ser único no universo e que você faz parte do todo, você é o eu sou, né? Você vai aprender a se amar e se respeitar. Reverbera, Exato. reverbera. Isso. E pensar também que se cuidar não é só cuidar da gente, é também, né, ter amor às pessoas que estão próximo da gente, ter amor dos nossos familiares mesmo. Porque tem algumas mulheres que às vezes não conseguem se cuidar por elas, e aí a gente tem que se cuidar pelo outro, né? Ter esse olhar também. É, sempre estar presente ali naquela situação. 24, é isso? Sim, dia 24, gostaria de convidar a todas as pessoas, né? Nós vamos fazer um trabalho, eu vou dar uma palestra na Câmara Municipal no dia 24, às 19h30, estão todos convidados. Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, eu vou falar sobre tratamento, mitos, né? E sobre, obviamente, o câncer de mama e as prevenções. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e convidar a todos que estejam lá presentes, fazendo parte desse trabalho nosso tão bonito. Com muito amor. Você vai estar lá, né? Com certeza. Fechou? Então é isso. Miguel, muito obrigado. Gratidão, gratidão. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Fechou?